Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. É muito bom abrir os trabalhos de hoje, porque o material que a gente tem em mãos é daquelas coisas que nos obrigam a parar, respirar fundo e repensar. Repensar a forma como lidamos com a nossa própria mente, né? Exato. Hoje, o nosso estudo tem um alvo muito claro. A gente quer guiar quem nos acompanha por um momento especialmente preparado para o coração do jovem adulto. Sabe aquela fase da vida onde a pressão parece vir absolutamente de todos os lados? Nossa, sim. É a faculdade que exige um estudo exaustivo, noites em claro. É o trabalho que cansa a mente e o corpo com metas intermináveis. E os relacionamentos complexos também, que vão moldando a nossa identidade. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, criando um verdadeiro caldeirão de ansiedade. É pesado. E por isso, a gente vai refletir sobre o propósito que Deus coloca diante de nós. Sobre as escolhas que a gente precisa entregar diariamente aos pés do Senhor. E sobre os desafios emocionais que muitas vezes só Ele conhece em profundidade. Com certeza. A gente percebe, ao olhar para esse cenário, que há uma busca quase desesperada por equilíbrio no meio desse furacão de responsabilidades. Quem está vivendo essa fase frequentemente sente que não tem permissão para falhar. Ou para demonstrar cansaço. E é exatamente nesse ponto de tensão que entram as nossas fontes de hoje. Isso. Nós vamos extrair os principais ensinamentos de um quadro muito interessante, chamado Mensagens para Todos os Momentos. Mais especificamente, vamos explorar os conceitos da série A Sala de Comando, quem está no controle das suas emoções. E o foco do nosso estudo de hoje é o material do dia 03, que traz um tema que, à primeira vista, pode parecer bem contraintuitivo: o valor da tristeza. A missão desta nossa reflexão, o nosso grande objetivo aqui, é desbravar uma fé que seja simples, prática e verdadeira. Aquela fé que se manifesta nos detalhes do dia a dia. No estudo que exige força, no trabalho que cansa, nos relacionamentos que moldam e até naquelas dúvidas que nos fazem buscar mais a presença de Deus. Exatamente. O tom desta mensagem será manso, acolhedor e cheio de esperança. Que cada palavra seja como uma semente de paz no coração de quem escuta. Lembrando que Deus caminha com a gente, sustenta as nossas emoções e ilumina cada passo da jornada. Essa é uma proposta extremamente necessária hoje. A fé precisa ser o chão sólido que a gente pisa quando as pernas estão cansadas, não um peso a mais, sabe? Ou um conjunto de regras inatingíveis. O material nos propõe um olhar muito acolhedor sobre a nossa própria fragilidade. E para ilustrar tudo isso de uma forma muito visual, a fonte traz uma analogia simplesmente brilhante. Eles usam como inspiração as animações Divertidamente. A 1 e a 2, né? Sim, pense na mente da personagem principal, a Riley. Lá dentro existe uma sala de comando onde as emoções operam. E o que acontece na primeira história? A personagem Alegria tenta a todo custo microgerenciar absolutamente tudo. Ela tenta colocar a tristeza dentro de um pequeno círculo desenhado no chão. Isso, proibindo ela de tocar nas memórias ou de assumir o painel de controle. A Alegria acredita fielmente que a felicidade constante e produtiva é a única resposta válida para a vida da Riley. E trazendo isso para a realidade do jovem adulto, a identificação é imediata. Nossa, é inevitável. A gente passa o dia inteiro tentando manter a nossa própria tristeza dentro de um círculo desenhado no chão, não é mesmo? Tentar abafar a tristeza é um reflexo humano muito comum, mas que ganhou, proporções epidêmicas hoje. Vivemos em um mundo saturado de informações e comparações. As redes sociais cobram sorrisos ininterruptos. Viagens incríveis. Performances acadêmicas e profissionais perfeitas. Existe uma pressão silenciosa, mas esmagadora, para que a gente esteja sempre bem, sempre produzindo, sempre vencendo. É sufocante. Muito. No entanto, o ponto central da nossa análise propõe uma ruptura libertadora com essa cobrança. A tristeza não veio para destruir, ela veio para ensinar. Ok, vamos desvendar isso, porque parece um grande contrassenso dizer que a tristeza, algo que frequentemente é visto pela sociedade e até por nós mesmos como sinal de fraqueza ou falta de fé,
é, na verdade, uma ferramenta de amadurecimento. Sim, é uma virada de chave. Como exatamente essa dinâmica funciona na nossa própria sala de comando mental quando a gente tenta ignorar o que está sentindo? Para entender a mecânica disso, precisamos olhar para o que acontece quando tentamos suprimir uma emoção natural, exatamente como a personagem Alegria tentou fazer no filme. O efeito reverso, né? Exato. Quando reprimimos a tristeza, não fazemos ela desaparecer. Nós criamos uma panela de pressão interna. A ilusão do controle nos faz acreditar que, ignorando a dor de uma demissão, de uma nota baixa ou de um término, essa dor simplesmente vai evaporar. Mas não vai. Não vai. As fontes nos mostram que as emoções não devem competir entre si pelo controle absoluto. Elas precisam trabalhar de forma integrada. O material destaca 3 verdades fundamentais sobre o propósito da dor na construção de uma base emocional saudável. E a primeira delas é que a tristeza nos conecta. Essa ideia de conexão através da tristeza quebra aquela imagem de que o sucesso e a alegria são os únicos ímãs sociais. O texto sugere que a dor compartilhada cria laços muito mais profundos, porque tira a gente da superficialidade e nos coloca num terreno de vulnerabilidade mútua. Com certeza, a vulnerabilidade é, paradoxalmente, a ponte mais rápida e resistente entre 2 seres humanos. Quando compartilhamos uma dor, quando admitimos que não estamos dando conta do volume de estudos ou que estamos assustados com o futuro, quebramos a barreira das aparências. É libertador. E a segunda verdade apresentada pela fonte é que a tristeza nos faz refletir. A alegria, por sua própria natureza, nos faz querer expandir, celebrar, gastar energia com o mundo exterior. Já a tristeza atua como um freio. Ela convida ao recolhimento. Ela desacelera o nosso ritmo frenético de entregas e prazos e nos obriga a olhar para dentro, a reavaliar rotas, questionar o que realmente importa. É um mecanismo de pausa essencial para quem está enfrentando decisões diárias complexas. É como se a tristeza fosse o único estado de espírito capaz de fazer a gente sentar em silêncio e analisar o mapa antes de continuar correndo sem direção. E o material avança para uma terceira verdade, que eleva essa reflexão da psicologia para a espiritualidade. Que é um ponto fortíssimo. O texto argumenta que a tristeza nos leva para mais perto de Deus. Essa é, sem dúvida, a observação mais profunda dentro do contexto da nossa fonte. O texto defende que sentir dor faz parte inseparável do processo de crescimento humano e espiritual. Pense na realidade de quem escuta a gente agora. Quando as próprias forças acabam, quando o estudo exaure a mente de tal forma que as palavras embaralham na página. Ou quando o trabalho drena as últimas gotas de energia física e emocional. Exato, cria-se um vazio. E é justamente na tristeza e no reconhecimento dessa limitação que o ser humano tende a baixar as armas e buscar um sustento superior. Essas 3 frentes integradas, a conexão humana genuína, a reflexão interna forçada pela pausa e a aproximação divina na fraqueza, formam uma base emocional infinitamente mais saudável do que a negação. Isso muda a forma como olhamos para a dor humana. Passamos a ver a tristeza não como uma intrusa perigosa que invadiu a sala de comando para sabotar nossos planos, mas como uma conselheira importante que tem o seu momento vital de falar. Totalmente. E o texto não deixa isso só no campo das ideias. Ele traz uma base bíblica muito contundente para sustentar essa aproximação divina. A fonte cita o Salmo 34, versículo 18. Que diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Uma passagem linda. E é um pilar para a compreensão de uma fé acolhedora. Note a especificidade das palavras. O texto não diz que a presença divina está garantida aos infalíveis, aos que sempre sorriem, aos que tiram as melhores notas ou têm a carreira sob controle. A proximidade divina é prometida de forma direcionada ao coração quebrantado. Aos de espírito abatido. Traduzindo para a nossa realidade diária, isso significa que a exaustão, a sensação de fracasso após uma entrevista de emprego ruim, ou aquele choro silencioso no quarto após um dia difícil, isso não afasta a espiritualidade. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso desconstrói completamente aquela velha noção tóxica de que precisamos nos arrumar emocionalmente, vestir uma máscara de positividade para sermos aceitos pelo sagrado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o material dá um passo além da teoria poética dos Salmos.
Ele traz o maior exemplo possível dentro da narrativa cristã para provar que a tristeza é sagrada. Jesus também chorou. O que é fascinante aqui é o impacto cultural e teológico desse simples fato. Em momentos de extrema dor e perda, a figura central da fé cristã expressou sentimentos verdadeiros através de lágrimas reais. Pense na figura de Jesus. Dentro da teologia cristã, ele representa o poder máximo, o Filho de Deus, aquele que acalma tempestades e realiza milagres. Se o choro fosse um defeito de fabricação do ser humano, um erro de percurso ou um mero sinal de fraqueza, essa figura certamente não choraria. Ele manteria uma postura estoica e inabalável. Mas a fonte sublinha o oposto. Jesus chorou. Ele viveu o luto intensamente. Sentiu o peso esmagador da perda de um amigo. Ao analisar esse ponto, o material desconstrói a narrativa moderna de que segurar o choro é sinônimo de ser forte. Na verdade, chorar é um sinal de profunda humanidade. É a prova incontestável de que existe amor, empatia e uma conexão verdadeira com a dura realidade ao redor. É o atestado de que o coração não endureceu pelas pressões da vida, de que ainda consegue sentir. Exatamente. E o material faz um retorno magistral ao paralelo com o filme Divertidamente, para explicar o tipo de acolhimento que nasce a partir dessa permissão para sentir. Na animação, a Riley passa a maior parte do tempo fugindo da tristeza, tentando resolver todos os seus conflitos internos sozinha, reprimindo o que sentia para não decepcionar os pais. E qual é o clímax da história? É quando ela não aguenta mais e finalmente cede. Quando ela se permite sentir a tristeza, ela desaba e chora abertamente. O que acontece em seguida é revelador. Ela não é repreendida, não é rejeitada por não estar feliz. Ela recebe um abraço apertado. Ela encontra acolhimento e amor incondicional justamente no seu momento de maior fragilidade e quebra. A ponte que o texto constrói entre essa cena e a fé prática diária é irretocável. Da mesma forma que a personagem só encontra o verdadeiro consolo quando para de fingir que está tudo sob controle, o ser humano só encontra um consolo genuíno quando abre o coração para Deus de forma honesta, sem maquiagens. Se mascaramos as nossas dores diárias, se engolimos o choro para parecer fortes no ambiente acadêmico ou corporativo e levamos essa mesma postura rígida para a vida espiritual, nós nos blindamos não apenas contra a tristeza, mas contra o alívio. Deus não recua diante do choro, a fonte enfatiza que ele se aproxima. O choro é a linguagem de uma alma que esgotou seus próprios recursos e pede colo. A fonte usa uma imagem muito forte, de forma implícita. É impossível dar colo e tratar as feridas de alguém que continua fingindo estar correndo uma maratona, quando na verdade está com a perna quebrada. Essa constatação nos leva a uma frase forte destacada no material. É uma daquelas declarações curtas, mas que carregam um peso enorme, para anotar e colar no monitor nos dias mais difíceis. A frase é: quem foge da tristeza, foge do crescimento. Uma afirmação que confronta diretamente o nosso instinto de sobrevivência moderno. É uma síntese cirúrgica do valor prático da dor no nosso dia a dia, e para transformar essa teoria numa autoavaliação palpável, a fonte propõe 3 perguntas de reflexão. Que estimulam um pensamento muito crítico sobre os nossos hábitos. Qual é a primeira? A primeira pergunta é: existe a permissão interna para sentir a tristeza ou há uma fuga constante dela? E essa fuga constante é o nosso modo padrão na vida adulta, não é? A gente não quer lidar com desconforto. Então, se vem a tristeza, a gente abre uma rede social e fica rolando o feed infinitamente para anestesiar o cérebro. A gente maratona uma série inteira numa noite. Ou até mesmo usa a produtividade como escudo, trabalhando e estudando até a exaustão total, tudo para não ter que enfrentar o silêncio do próprio quarto acompanhado dos próprios medos. A fuga anestesia momentaneamente, mas não resolve, não cura e não permite a digestão da experiência. A segunda pergunta proposta pela fonte exige uma mudança de postura ainda maior. O que Deus pode estar querendo ensinar através de um momento difícil? Essa questão reposiciona a pessoa. Sim, ela deixa de ser apenas uma vítima das circunstâncias que sofre passivamente e passa a ser uma aluna da vida, colocador de uma frustração não como um castigo divino arbitrário, mas como uma sala de aula rigorosa. E a terceira pergunta amarra esse raciocínio,
Já se percebeu que as maiores maturidades frequentemente nascem em tempos de dor. Essa última pergunta é muito reveladora se formos honestos ao olhar para o nosso próprio histórico. As fases da vida em que a visão de mundo mais se expandiu, em que a empatia cresceu e o caráter foi forjado, raramente foram os momentos em que estava tudo fácil, com dinheiro sobrando e relações perfeitas. Os maiores saltos de amadurecimento geralmente acontecem nos desertos pessoais, nas épocas de maior escassez e dificuldade. O texto consolida essas reflexões em verdades essenciais que devemos guardar. Primeiro, desvincular a tristeza da ideia de fraqueza. Segundo, ter sempre em mente o exemplo máximo de que Jesus chorou, validando a dor humana. E terceiro, compreender que a dor tem o papel ativo de amadurecer a fé. A conclusão do material nesse bloco é de que não existe milagre sem a dependência prévia, assim como não há crescimento verdadeiro sem respeitar o processo doloroso do amadurecimento. O terreno da nossa vida, para que possa brotar uma alegria mais profunda e verdadeira, precisa ser arado. E, frequentemente, é a tristeza que faz esse trabalho pesado e desconfortável de revirar a aterradura do nosso coração. Essa perspectiva traz um alívio imenso, pois valida o cansaço e as lágrimas de quem está sobrecarregado. Mas como o foco desta análise é desbravar uma fé que seja simples e prática, não podemos ficar apenas pairando no mundo das ideias. O conhecimento é essencial, mas é a ação diária que transforma a forma como vivemos as nossas pressões. Pensando nisso, o material apresenta o que chama de Desafio da Semana. São 3 etapas práticas, passos extremamente claros e aplicáveis para colocar toda essa teoria em ação na rotina corrida de quem está acompanhando este estudo. A aplicação prática é exatamente onde a teoria prova sua eficácia no mundo real. É o momento de tirar as lições da sala de comando mental e trazê-las para as atitudes físicas. Vamos detalhar esses passos, porque eles são muito interessantes. O primeiro passo do desafio é separar 5 minutos diários para falar com Deus sobre os sentimentos reais. E o texto é claro, sem filtros, sem tentar usar palavras difíceis, sem maquiagem espiritual, apenas a verdade nua e crua sobre o que se está sentindo, mesmo que seja frustração, raiva ou cansaço extremo. O segundo passo complementa o primeiro. Não esconder as emoções, escrevê-las em um papel e entregá-las em oração. E o terceiro passo propõe uma ação externa, abraçar alguém que esteja passando por um momento difícil. Analisar esses 3 passos sob uma ótica psicológica e espiritual nos ajuda a entender por que eles são recomendados pela fonte. Aqueles 5 minutos diários de sinceridade absoluta funcionam como uma válvula de descompressão para a mente do jovem adulto. É o momento de tirar aquela ditadura da alegria constante, do controle e dar espaço para que a realidade seja dita em voz alta. O segundo passo, o ato físico de escrever em um papel, utiliza uma técnica fantástica de externalização. Perfeito. Quando a ansiedade sobre o futuro, a faculdade ou o trabalho, fica apenas ecoando na mente, ela parece um monstro infinito e confuso. Quando essa mesma dor é forçada a ganhar palavras e ser estruturada em frases num pedaço de papel, ela ganha contornos definidos. O monstro ganha tamanho real. Torna-se algo administrável que pode então ser entregue de forma concreta, através da oração, simbolizando o abandono do controle. E o terceiro passo, o ato de abraçar alguém que também está sofrendo, fecha esse ciclo de uma maneira belíssima. Se a tristeza tem o poder de nos conectar, exercitar a compaixão pela dor do outro nos arranca do isolamento absoluto que o nosso próprio sofrimento às vezes tenta nos impor. A gente sai de si mesmo, né? Sim, quando a gente ampara um amigo que está mal, ganha uma nova perspectiva sobre a própria dor. Sustentar as nossas emoções em meio ao caos. Não se trata de abandonar as responsabilidades ou fazer um retiro silencioso de 1 mês nas montanhas para encontrar a paz. Trata-se de encontrar 5 minutos de honestidade entre uma aula e outra, usar um pedaço de papel antes de dormir e oferecer um abraço sincero a um colega de trabalho. Coisas totalmente possíveis dentro da rotina mais maluca de estudos ou de expedientes prolongados. É dessa maneira prática que uma teoria teológica se converte em uma semente de paz diária, ajudando a iluminar os próximos passos, mesmo que o caminho final ainda pareça incerto.
Então, amarrando tudo e retomando a ideia inicial que nos guiou por toda essa reflexão, a nossa sala de comando. Precisamos entender definitivamente que as emoções não são inimigas umas das outras disputando o controle. A tristeza, muito longe de ser a vilã da nossa história, é frequentemente quem prepara o terreno da nossa vida para que possamos experimentar uma alegria que não seja frágil e dependente das circunstâncias. Mas sim uma alegria profunda, madura e enraizada na realidade. O convite final que as nossas fontes deixam é extremamente simples, mas profundamente transformador para a nossa rotina. Permita-se sentir. Pare de brigar com a própria humanidade e permita que Deus cuide daquilo que foge do seu controle. É uma mudança de paradigma essencial para a saúde mental e espiritual. Significa parar de gastar tanta energia tentando manter a fachada de que está tudo sempre bem e começar a acolher as próprias fragilidades, descansando na promessa de que existe um amparo maior garantido, especificamente para o coração que reconhece o seu próprio abatimento. A frase que sintetiza o espírito desse material de forma tão acolhedora é a nossa grande lição central de hoje: Deus também fala através das lágrimas. Não precisamos buscar mensagens divinas apenas nas grandes vitórias, nas promoções ou nas alegrias contagiantes. As lágrimas, os momentos de pausa forçada e o cansaço extremo também são instrumentos poderosos de comunicação e de ensinamento. Conectando todos esses pontos riquíssimos que exploramos nas fontes de hoje, há um desdobramento dessa ideia que eu gostaria de deixar como uma reflexão provocativa para quem nos acompanha a pensar ao longo dos próximos dias. Qual seria? Nós discutimos profundamente como tentar esconder a tristeza nos afasta do consolo genuíno de Deus, porque nos impede de sermos autênticos diante dele. Mas pensando nas nossas relações diárias, na faculdade, no trabalho, em casa, será que esconder constantemente as nossas lágrimas das outras pessoas também não as impede de aprenderem a nos amar de verdade? Nossa. Se concordamos que a vulnerabilidade é exatamente o que constrói a conexão entre os seres humanos, talvez a nossa coragem de demonstrar cansaço e tristeza não sirva apenas para a nossa própria cura. Talvez, ao deixarmos a nossa armadura cair e a nossa dor transparecer de vez em quando, estejamos fazendo exatamente o convite que o outro precisa para exercer a compaixão e o acolhimento que acabamos de discutir. Permitir-se ser ajudado e consolado é muitas vezes um presente inesperado que damos a quem deseja nos amar profundamente. Essa consideração muda tudo. Faz a gente repensar aqueles muros altos que construímos no dia a dia, achando que estamos nos protegendo do julgamento alheio, quando, na verdade, estamos apenas barrando o afeto e a conexão real. Fica aí esse pensamento poderoso para ecoar na mente e no coração durante os desafios dos próximos dias. Nós encerramos a nossa análise por aqui. Foi excelente. Que fique muito claro que o conhecimento prático e a vulnerabilidade humana caminham sempre juntos na construção de uma vida com propósito. Desejo que esta nossa conversa traga uma sensação real de alívio, de encorajamento e de leveza para a rotina muitas vezes pesada, para os estudos intensos, para o ambiente de trabalho e para a jornada pessoal de cada um que participou deste momento com a gente. Um grande abraço, permitam-se sentir e acolher as próprias emoções e até o nosso próximo encontro.